O Grupo CIMAB, Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, registrou em 2017 o melhor ano de sempre, lucros de quase 5 milhões de euros. Nos últimos 4 meses, todas as semanas, revelou na antena da TSF os planos de alguns dos principais operadores dos respectivos mercados abastecedores. Connosco está Rui Paulo Figueiredo, o presidente executivo da holding pública. Boa tarde. Começo por perguntar-lhe se este crescimento recorde do último ano acontece ao sabor da maré da conjuntura económica ou se é algum particular dinamismo da vossa parte. Boa tarde. É um pouco das duas coisas, ou seja, naturalmente que o crescimento económico não está alheio ao crescimento dos resultados do grupo, mas também porque nós mudámos um bocadinho o paradigma, ou seja, a CIMAB, os mercados abastecedores, não escaparam àquilo que foi a intervenção da Troika no nosso país e à visão que importava, acima de tudo, cortar, reduzir a despesa operacional. Quando nós vendemos serviço, foi grande. Desde logo, é verdade que tem um impacto positivo na diminuição da despesa operacional, mas a determinada altura também existia uma degradação da qualidade do serviço. E quando nós, nos mercados abastecedores, vendemos espaços e qualidade de serviço, não podemos, num negócio comercial, persistir nessa degradação da qualidade. Se os mercados abastecedores são grandes plataformas logísticas de base agroalimentar, nós temos que ter uma boa qualidade de serviço. E por isso, o que é que nós fizemos? Passámos a ser mais seletivos, o que dá muito mais trabalho. Eu costumo dizer que é fácil gastar como se não houvesse amanhã, com os problemas que isso o país já teve várias vezes por causa dessa atitude, mas também é muito fácil e muito simplista cortar a eito e ser seletivo. Nós fizemos algo que é mais difícil. Analisámos rúbrica a rúbrica, diminuímos parte da despesa operacional no primeiro ano. Quando entrei em funções, lembro-me que nos últimos 4 ou 5 meses do ano diminuímos a despesa em 300 mil euros, mas depois aumentámos muitas outras rúbricas, melhorando essa qualidade de serviço. Melhorámos ao nível dos espaços verdes, gastámos mais dinheiro e melhorámos ao nível da segurança e muitos outros investimento aspectos. Tecnológico? Investimento tecnológico. O que é que, para não deixar de responder diretamente à sua pergunta, nós mantivemos um controle apertado da despesa operacional, passámos a ser muito mais agressivos do ponto de vista comercial, aumentámos a notoriedade do grupo não só junto de potenciais clientes, nomeadamente na área na logística dos transportes do agroalimentar, aumentámos a notoriedade regional, sendo muito mais assertivos no relacionamento com a própria imprensa regional, com a imprensa especializada, com a imprensa nacional e, portanto, tivemos uma forte aposta na comunicação e isso permitiu controlar a despesa, permitiu aumentar substancialmente os rendimentos operacionais, aumentar substancialmente o EBITDA e com isso tivemos melhores resultados. Por 2 anos consecutivos tivemos os melhores resultados líquidos sempre e fizemos isto, contrariamente ao que se pensa. E aumentando depois, num segundo ano, aquilo que é a despesa operacional em FSEs, nós fizemos isto diminuindo em 2 anos 13 milhões de euros de dívida. Ou seja, reduzimos a dívida em 19%. E por isso, naturalmente agora, principalmente no último ano, a economia também tem melhorado, mas nós anteriormente criámos condições para que essa melhoria da economia nos tornasse atrativos para clientes e para os clientes dos nossos clientes. Está a referir-se aos investimentos realizados como a construção do novo edifício com 3 mil metros Sim, quadrados? Sim, essa foi outra mudança, ou seja, nós país, nós, Portugal, investimos muito neste tipo de plataformas logísticas nos mercados abastecedores, naturalmente com apoios comunitários diretos e com apoios do Banco Europeu de Investimentos, que ainda estamos a pagar. E grande parte da dívida que ainda temos, em condições muito favoráveis, é o Banco Europeu de Investimentos e depois papel comercial, porque nós, a partir daí, não recebemos nada do Orçamento de Estado e só nos financiamos com os nossos clientes. Fora esse investimento inicial, passámos anos, numa primeira fase não era preciso e depois, porque de crise em crise, andamos praticamente em crise desde 2008 até há pouco tempo, se é que podemos dizer que já saímos dela completamente e de vez. E por isso nós tivemos anos e anos de investimento zero.
E isso, naturalmente, para além da depreciação de qualidade de serviço, quando o objetivo era só cortar e ter o preço mais barato possível. E com a ausência de investimento não podia acontecer. Por isso nós investimos nos mercados abastecedores nos últimos 2 anos cerca de 4 milhões de euros. Investimos só no mercado abastecedor da região de Lisboa, que é o grande porta-aviões do grupo e a grande plataforma de abastecimento do país, 3 milhões e 600 mil euros, mas mais do que isso, nós pretendemos em cada ano continuar a investir dinheiro público de cerca de 3 milhões de euros, 4 milhões, este ano é capaz de se aproximar dos 5, mas criámos condições para mais investimento privado. Neste momento nós assinámos contratos e temos em cima da mesa cerca de 13 milhões de euros de investimento privado. Seja só para o Marle ou para todos os mercados? Para todos. Por exemplo, estamos a construir, iniciámos agora a construção em Braga de 5 mil metros quadrados, para a operação logística ligada ao grande investimento da Bosch na região do Minho, que até mereceu a visita da chanceler alemã Angela Merkel com o nosso primeiro-ministro António Costa. Estamos com planos também para o Algarve. Com planos para o Algarve, seja com o grupo Luís Simões, seja com o grupo Cronopost, com a BP, portanto... E isso, grande parte, é investimento privado, haverá uma parte no Algarve de investimento público, e no Marle temos muito investimento privado que está a ser feito, seja de clientes, e alguns passaram pela antena da TSF nesta parceria que fizemos, que aumentaram as suas instalações, estão a construir novos edifícios. Passámos aí também a ser muito mais agressivos e flexíveis do ponto comercial, para aproveitar aquilo que é o potencial de crescimento económico que a melhoria da situação do país está a trazer a algumas empresas. Portanto, não foram perdendo operadores, pelo contrário, foram ganhando e têm espaço para acolher mais. Sim. Nós temos cerca de 1.500 operadores nos nossos espaços e temos espaço para acolher mais. Temos alguns segmentos que estão completamente lotados e em lista de espera. E, em algumas situações, o setor hortofrutícola, principalmente, quer em Faro, quer no Marle, quer em Braga também. E aí estamos a criar condições para tentar aquela tipologia de espaços que é mais frequente e mais apelativa para as médias empresas, em que não são os pequenos produtores, os circuitos de cadeia curta, mas também não são aqueles grandes que nós temos que produzem, importam, exportam. Há ali um segmento que nós temos necessidade de aumentar e estamos a criar condições para isso. E depois ainda temos lotes de terreno disponíveis para essa construção de novos edifícios. E sempre que possível, até porque ao mesmo tempo temos que continuar a crescer, mas temos que continuar a criar condições para o futuro, mas também a diminuir a dívida, nós preferimos, sempre que possível, a captação de investimento privado. Falou de reposição, no fundo, de capacidade produtiva dos mercados, meios tecnológicos que possibilitem diminuir a despesa operacional. Na prática, isto significa a tal redução da dívida e o aumento dos lucros antes dos impostos e das depreciações? Sim, e acima de tudo significa mais qualidade de serviço e mais eficiência e mais sustentabilidade. Ou seja, há aqui um pacote de medidas e de projetos que nós temos em cursos de modernização que passam em primeira linha pela sustentabilidade, que é cada vez mais um vetor relevante e importante. No nosso caso, como temos uma grande despesa operacional ao nível das utilities, de água, de frio, de gás, de energia, serviços que prestamos aos nossos operadores, grandes espaços e grandes áreas edificadas. Portanto, tudo aquilo que nos permite reduzir a despesa é bom, mas ao mesmo tempo também contribui para a sustentabilidade, que é um vetor cada vez mais por dentro. As energias renováveis. Energias renováveis, controle de todo este funcionamento por telemetria e, portanto, nós percebermos na hora, em cada edifício e no todo do espaço, o que é que estamos a gastar, onde é que estamos a gastar, que medidas é que podemos fazer para melhorar a despesa operacional, que investimentos é que temos de fazer para rentabilizar. Cada vez mais isso é um vetor importante. No futuro, as empresas do setor público e empresarial têm que ter relatórios de sustentabilidade, mas no nosso caso isso é importante. Ao mesmo tempo, no próximo ano, vamos ter um novo contrato
de limpeza interior, limpeza exterior, de gestão de resíduos, de melhorar a reciclagem total dos nossos materiais. E se, por exemplo, quando as pessoas que nos estão a ouvir pensarem que só o Marl são 101 hectares, é uma pequena vila, uma pequena cidade que todos os dias tem 6.000 pessoas a trabalharem diariamente, mais 9.000 em média que vão comprar, nos picos à segunda e sexta 15.000 pessoas que vão comprar, tudo isso a produzir material que nós queremos reciclar, tratar, melhorar essa qualidade de serviço e portanto, domínio da sustentabilidade é Mas tem algum cálculo quando essencial. É que poderá ser a 100% todo esse material reciclado, como é óbvio? Bem, a 100% não sei, mas há um plano tenho um objetivo. De redução. Que é muito simples. Dia 1 de dezembro de 2019 eu tenho que ter um novo contrato e quero que seja um contrato muito mais eficiente do que aquele que eu tenho hoje em dia, que melhore a qualidade de serviço da limpeza interior e exterior, dos nossos espaços públicos e dos espaços edificados e que melhore substancialmente a reciclagem. Um outro aspecto E na diminuição da pegada ecológica, da pegada energética, há perspectivas de colocação de painéis solares ou isso já temos imensos. Eólicos? Isso temos imensos. Temos, mas numa vertente que ainda não está, para a nossa dimensão, totalmente otimizada. E, portanto, não funciona na perspectiva que está a colocar de autoconsumo. Com o nível de investimento que nós tínhamos, não é rentável para nós o investimento face à diminuição da despesa, mas o que é que fizemos que contribui para a nossa boa saúde financeira e contribui para o país? É que nós temos, nomeadamente em Lisboa e em Faro, grande parte de edifícios e de espaços disponíveis com painéis solares, cuja energia é injetada na rede, e trocamos isso por rendimentos mensais operacionais que nos pagam e, ao mesmo tempo, também com investimento, por exemplo, ao nível da renovação das coberturas dos edifícios que estavam a precisar. No futuro, aquilo que eu espero é que, cada vez mais, com a melhoria da eficiência deste tipo de equipamentos, possamos evoluir para o autoconsumo. Mas, por exemplo, mudámos toda a iluminação para LEDs em todos os nossos mercados, o sistema de telemetria funciona bastante bem, todos os nossos mercados passaram a ter contadores para a água e para a energia em todos os espaços, uma parte que repassamos os custos aos nossos clientes, mas na maior parte das vezes para monitorizarmos. Ainda neste domínio da pegada ecológica, nós estudamos experiências da Austrália, de Barcelona, que são muito importantes e relevantes, e experiências do Brasil num outro domínio. Portanto, para criar área de gestão de resíduos dentro do mercado, para ter um chamado ponto ecológico, um ponto verde, em que toda essa separação passa a ser feita de modo muito mais eficiente e também em cada um dos nossos pavilhões. E, ao mesmo tempo, e essa é a experiência brasileira, nós temos muitas paletes, muitas caixas em madeira, muitas caixas em plástico, e há experiências muito interessantes. E em Portugal também funciona em Coimbra, que são denominados mesmo banco de caixas, e nós também vamos implementar isso no Marl para que a operação seja muito mais amiga do consumidor e do país, não só do ponto de vista ecológico, mas do ponto de vista da higienização das caixas e para melhorar a qualidade do serviço e do produto. A Cimab é uma empresa pública que gera 4 mercados abastecedores, já aqui o disse, a área metropolitana de Lisboa, regiões do Minho, Alentejo, Algarve, quase todos com projetos de expansão, também fomos ouvindo ao longo destes 4 meses na antena da TSF. Qual é que vai ser a cota-parte, digamos, da vossa sociedade? Quais são os modelos de financiamento que estão a ser definidos ou desenhados, uma vez que são projetos que foram divulgados, mas não foram, digamos, apresentados enquanto caderno de encargos, não é? O que é que cabe a uma parte, o que é que cabe a outra. Há uma parte aqui significativa de investimento do poder local, mais da sociedade. Não, era bom, mas não. É só da sociedade. Aquilo que cabe ao poder local, e é importante enquanto grandes parceiros, e acho que cada um deve fazer o que deve, é criarem condições amigáveis para o investimento. E, portanto, eu sempre achei muito relevante
que, por diferentes circunstâncias, até em processos de recapitalização que nós tivemos que fazer nas empresas, a CIMAV, portanto, o Estado Central, acabou por aumentar a sua participação. Mas sempre defendi e concretizei que as câmaras municipais deviam continuar como acionistas, ainda que com uma expressão menor, porque, sendo nossos sócios, estando fazendo parte dos órgãos sociais, sendo nossos parceiros do ponto de vista efetivo, aquilo que nós temos conseguido é criar condições para, dentro de todo o respeito do quadro legal existente e vigente, mas criar condições de desburocratização, de acelerar investimentos públicos, de acelerar os investimentos privados. E isso também se tem refletido naquele crescimento. Ou seja, um parceiro privado que se quer instalar nos nossos mercados abastecedores sabe que consegue concretizar os seus projetos de um modo muito rápido e muito célere, porque nós temos vias verdes para o investimento nas câmaras municipais que nós somos nossos parceiros. Por exemplo, estamos a fazer este investimento em Braga em grande articulação com a Braga Invest, que é o nosso grande interlocutor com todas as agências. É um projeto também naturalmente acarinhado pelo AICEP e, portanto, nós conseguimos tratar com todas as entidades públicas e privadas que têm que licenciar e tratar deste assunto. Em Loures, quando estamos a falar, a autarquia também é muito amiga da economia e do investimento, e nós temos, para perceber, não só temos um gestor de cliente no Loures Invest, como também temos um ponto de contacto no Departamento de Urbanismo da Câmara de Loures para tratar dos vários assuntos. E em Braga, para este projeto especial, também criámos um canal. E isso é uma garantia, e era bom que funcionasse assim no país todo, para que quem quer investir, e nós temos grandes empresas, quer portuguesas, quer estrangeiras, e o país precisa de investimento estrangeiro, cada vez mais, que sabem que connosco podem concretizar os projetos sem grandes atrasos. Por exemplo, nós em Braga o que vamos fazer é para estar concluído a 31 de dezembro de 2018. Que é um posto de abastecimento e o alargamento da área. São 5.000 metros quadrados. É muito mais que um posto de abastecimento. É uma grande operação logística de suporte ao grande investimento da Bosch no norte do país, que vai trazer muito emprego e emprego qualificado à região. E é um grande investimento estrangeiro e vai modificar muito o funcionamento da região Minho. E, portanto, foi gratificante para o mercado abastecedor da região de Braga ter sido escolhido pelas empresas privadas que estão a trabalhar neste projeto para virem ter connosco, porque sabiam que conseguíamos oferecer condições de investimento. E eu acho que isso é muito relevante. Mais importante do que os municípios estarem a participar no investimento, nós, na verdade, não precisamos. São os parceiros privados. São parceiros privados, é o que nós geramos com os nossos clientes, e dos nossos parceiros públicos o que nós queremos é que nos ajudem a trabalhar depressa e mais rápido. Os mercados reúnem mais de 1.500 empresas de vários setores, 6.000 colaboradores, mais de 4,6 milhões de consumidores para as frutas, legumes, peixe e outros produtos. Estes são dados reais ou já estão desatualizados face a todas essas perspectivas que está a falar? São reais, mas se repetirmos esta entrevista daqui a um ano, eu acho que vamos ter muito mais emprego direto e, ao mesmo tempo, também estão a aumentar o número de consumidores nos nossos espaços. Vamos ter mais emprego direto porque vamos ter muito mais área edificada. E, portanto, há algum cálculo que tenha? Qual é a vossa cota-parte, por exemplo, no projeto de Braga? Portanto, a reboque da Bosch? Tenho um cálculo, ou seja, no último... Tenho mais até um cálculo financeiro. Porque naturalmente estou preocupado mais com os números e com a sustentabilidade e do investimento, porque ao mesmo tempo estamos a fazer isto tudo, mas a cada ano o nosso objetivo é continuar a baixar a dívida. E isso, felizmente, tem sido conseguido. A dívida baixou 9,7%. 19. 13 milhões. 18,6 abaixo da dívida. Sim. No final de 2015. É isso. Ou seja, quando eu entrei em funções como presidente do grupo, tínhamos 67 milhões de euros de dívida e agora, no final do ano, tínhamos 54, agora já temos menos. Ou seja, era 88% do total no final de 2017, a de longo prazo. Sim, tem estado a correr essa tendência mantém-se?
Mantém-se, e nós há pouco tempo, até por causa destes investimentos, que estávamos a fazer estimativas de rendimentos operacionais e de dívidas, e neste momento o que temos em cima da mesa é cerca de só novos investimentos, não os investimentos que estávamos a falar há pouco de reposição da capacidade produtiva e tecnológica. Estamos a falar só investimentos de edificado e de expansão de negócios. Aí estamos a prever cerca de 5 milhões nossos, públicos, e cerca de 13 milhões privados. E, portanto, aquilo que, com estes dados, com as estimativas que nós temos, quando chegarmos a 2026, daqui a 8 anos, os mercados abastecedores, se não acontecer ao país nenhuma catástrofe, terão zero de dívida e estarão a libertar cerca de 9 milhões de euros de resultado operacional por ano. Portanto, o lucro subiu no último ano 0,7%, é Sim. para continuar. É para continuar e para crescer, porque a dívida vai diminuindo substancialmente. Ou seja, nós vamos acabar de pagar a dívida ao Banco Europeu de Investimentos e depois, que é praticamente a que temos, o resto gerimos com o papel comercial. 2025, 2026 estaremos com zero de dívida e aí e estamos a ser conservadores nas perspectivas. Ou seja, era só mesmo que não hoje exista nenhuma catástrofe em termos de conjuntura. Sim, aí estaremos a libertar 8, 9 milhões de euros. Portanto, eu estimo que já não será comigo, será com outras pessoas à frente, certamente, e aí será muito, muito interessante e muito apetecível, porque com a libertar 8, 9 milhões de euros, se ficar assim por ano, nós teremos uma capacidade de rentabilização, de melhorar os nossos passos muito, muito grande. Há espaço para uma estratégia internacional do vosso modelo de negócio? Ou seja, falou há pouco de tentar atrair investimento estrangeiro e em sentido inverso. Este tipo de modelo é replicável? Sim, há espaço, ou seja, há mercados abastecedores em todo o mundo. Há cada vez mais parcerias e sinergias. Que aprendem com eles ou eles também estão a aprender convosco? Eu acho que toda a gente aprende com toda a gente. Numa primeira fase, eu aprendi com eles. Agora, felizmente, acho que já estamos em condições de eles aprenderem connosco. Ou seja, nós procuramos, principalmente nesta perspectiva da modernização das boas práticas, aprendemos com muitas experiências. Por isso é que eu lhe estava há pouco a dizer que íamos fazer benchmarking de soluções de Barcelona, do Brasil, da Austrália. Visitámos muitas experiências. Ao mesmo tempo, voltámos a reforçar, e isso a propósito da experiência internacional, voltámos a reforçar a nossa capacidade e a trabalhar para o mercado nacional em termos de revitalização de mercados municipais e também para as nossas empresas, para os 1.500 clientes que temos. Voltámos a fazer muita coisa. Com isto, voltámos também a criar condições para retomarmos o que já tínhamos feito no passado e tínhamos abandonado, de trabalharmos neste tipo de projetos novos e de revitalização a nível internacional. E aí nós lançámos 2 ou 3 ideias que estão a fazer o seu caminho a propósito de aprenderem connosco. Estamos a negociar uma parceria institucional que também provavelmente terá um conteúdo de parceria comercial com a Federação da América Latina dos Mercados Abastecedores. Na América Latina, naturalmente que as pessoas não têm essa percepção, não conhecem, há cerca de 200 mercados abastecedores, cerca de metade são públicos, metade são privados. E eles é que nos abordaram com Portugal e Espanha, e nós reforçámos muito também a ligação com a Mercasa, que é o equivalente espanhol da CIMAB, e portanto ainda durante o mês de julho nós vamos assinar um memorando de entendimento que terá um conteúdo institucional e terá um conteúdo comercial. Ao mesmo tempo também estamos a conversar com outros países, aí vou-me reservar um pouco, mas com governos de outros países, para nós criarmos condições, e há a possibilidade em cima da mesa de fazermos esse tipo de trabalhos. Do ponto de vista
puro e duro de aumentar o comércio internacional e o comércio eletrónico. Nós criámos condições para termos 2 marketplaces associados aos mercados abastecedores, um para o mercado nacional e um para o mercado internacional, e lançámos uma ideia que essa começou entre o mercado abastecedor da região de Lisboa e a ser conversada com o Merca Madrid, com o mercado abastecedor de Madrid, começou a ser conversado com Espanha e agora evoluiu para uma ideia nossa, que é a União Mundial de Mercados Abastecedores, quer adotar como possível projeto a nível internacional. E qual é a ideia? É uma espécie, nós denominamos de Flag Pavilion, e no fundo... O que é que significa? É o quê? Adaptado a 2 conceitos. E traduzindo isto de um modo muito, muito simples. Por exemplo, temos várias empresas, e isto aplica-se mais a grandes empresas, para espaços mais logísticos, por exemplo, quando estamos a falar da China, ou para médias empresas, quando estamos a falar de Madrid, que é ser negociado ao nível das entidades gestoras dos mercados. Por exemplo, eu, enquanto mercado abastecedor da região de Lisboa, negocio com o Merca Madrid ou negocio com o mercado abastecedor de Beijing. E criamos espaços. Desde os mais simples, que pode ser uma tienda, uma loja de Portugal no Merca Madrid, ou seja, um grande pavilhão no mercado abastecedor em Beijing. Aí, ou com parceiros privados, ou com entidades públicas, nós ajudamos a levar as empresas. E, portanto, há algumas empresas que não se querem aventurar sozinhas. Ou porque é longe, no caso da China, e é difícil, e é mais fácil se for com as entidades. Ou porque não tem escala. Por exemplo, para ir para Madrid, nós levamos 5, 10, 15, 20 empresas. Ao mesmo tempo, também estamos a conversar para ter pavilhões internacionais em Portugal. Isso foi uma ideia que nasceu nossa, mas acho que vai ser uma ideia da União Mundial. Estamos praticamente a terminar. Queria uma leitura sua, mais macroeconómica. Como é que está a olhar para as perspectivas de crescimento económico do país, tendo em conta também o vosso posicionamento? Estou a olhar com otimismo cauteloso. Ou seja, o que é que isso significa? Significa que eu acho que nós estamos numa boa conjuntura de razoável crescimento económico e melhoria do rendimento disponível dos portugueses e, portanto, isso ajuda. Acho que há um aspecto imaterial que é muito positivo, que é um ambiente mais descontraído e de confiança nos agentes económicos, confiança nas próprias pessoas, nos consumidores. E acho que isso se traduz também na melhoria da situação económica. Acho que, de todo modo, nós temos que prosseguir o caminho, ou seja, temos que fazer reformas em algumas áreas. Acho que lá está, acho que é o que nós fizemos nos mercados abastecedores. Temos que criar condições para que permitam que este crescimento perdure e até se intensifique. E não podemos ser excessivamente otimistas e ignorando alguns sinais preocupantes, seja de guerra comercial internacional, seja de alguns populismos que emergem na Europa e que podem colocar em causa... Está a referir-se a movimentos geopolíticos, o Brexit... Sim, o Brexit, o novo governo italiano, fenómenos de xenofobia em alguns países de leste, algum ambiente afeta no sentido em que cria instabilidade política e com isso cria instabilidade nos mercados financeiros com o relacionamento que faz, e ao mesmo tempo também se tem assistido a um movimento que eu acho que é negativo de mais protecionismo e dificuldade no comércio internacional. E eu acho que para uma economia como a nossa, nós ganhamos em que a economia seja aberta, e para um negócio como aquele em que estamos a funcionar, mas acima de tudo para o país, nós ganhamos com um crescimento das nossas exportações, com o aumento do comércio internacional, com a captação de investimento privado no nosso país, e só temos a perder com guerras comerciais que começam pelos grandes países e nós olhamos, ok, é uma coisa entre os Estados Unidos e a China, mas depois afeta tudo. E nós somos uma economia muito receptiva no bom e no mau sentido, que é aproveitamos quando a conjuntura é boa, mas também somos daqueles que mais sofremos quando a conjuntura se altera e é má. Qual é, mesmo para terminarmos, a meta que estabeleceu para este ano de 2018?
Em que aspecto? Em relação à vossa atividade? Concretizar todos os investimentos públicos e privados. É a maior. Que estão previstos. E continuar a consolidar o nosso plano de modernização e, no caso, como herdámos vários contratos que vão acabar no final deste ano e no primeiro trimestre, é melhorar substancialmente a qualidade de serviço, em especial no mercado abastecedor da região de Lisboa, que são os contratos de maior dimensão, ao nível da segurança, da higiene, da limpeza, da gestão de resíduos, da segurança e dos espaços verdes. Acho que se fizermos isso, criamos condições para um crescimento do nosso negócio no Marl muito melhor e para servirmos substancialmente melhor do que estamos a fazer os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes. Essa é a grande meta. Agradeço a Rui Paulo Figueiredo, Presidente Executivo do Grupo CIMAP, Sociedade Instaladora dos Mercados Abastecedores Portugueses. Até uma próxima oportunidade. Cá nos encontraremos novamente, certamente. Boa tarde.